Saudações, estudantes! Sejam bem-vindos ao canal do K, o canal de vídeos da área de administração. Dessa vez, não vou usar a lousa que inaugurei na aula passada, porque hoje vou apresentar um vídeo prático de como fazer o seu TCC, sua monografia, seu trabalho de conclusão ou qualquer outro nome que tenham dado a isso. Mas como esse trabalho é muito amplo, vou tentar resumir e mostrar para vocês passo a passo. Então, qual é a primeira coisa que tem que se ter em mente ao fazer um trabalho de conclusão de curso? É conhecer que existe uma regra, uma norma. E toda essa norma vem de um órgão chamado ABNT, que inclusive está o site deles aqui, www.trabalhosabnt.com. Nesse site, você conseguirá encontrar diversas normas e regimentos de como efetuar o seu trabalho. Então, hoje nós utilizaremos basicamente dois. A primeira dessas normas é esta daqui, a NBR 10520. E para que serve essa norma? Para mostrar como vocês deverão fazer citações. No site da ABNT, você pode baixar essas normas. Vai aparecer uma tela depois de pague social, ou seja, você tem que pagar para ver essas normas, mas não pagar dinheiro, mas sim pagar com redes sociais, ou seja, dando share nas mensagens deles, no site deles. Ou seja, você distribui, você paga com uma distribuição. Mas, para economizar um pouquinho de tempo, eu já vou resumir o que diz essa primeira norma. Ela fala sobre as maneiras de se fazer citação. Existem duas maneiras básicas de fazer citação. Existe a citação direta e a citação indireta. Então, vou pegar um exemplo aqui desse livro que eu encontrei no Google Books, que é o Marketing de Serviços Profissionais, do Kotler, e cheguei aqui na página 6 desse livro. Vou fazer um outro vídeo mostrando como utilizar o Google Books e por que às vezes vocês vão encontrar isso daqui, ó. A página 5 não faz parte da pré-visualização. Mas eu vou pegar aqui, ó, o comecinho dessa parte, o que é marketing, para dar o exemplo. Como podemos ver, aqui na citação direta curta, nós temos uma parte do texto transcrito aqui no nosso trabalho. Ou seja, o marketing foi execrado e mal compreendido durante a maior parte de sua existência. O marketing foi execrado e mal compreendido durante a maior parte de sua existência. Então, se eu for copiar com essas exatas palavras, eu vou fazer uma citação direta. Vou pôr aspas do começo ao fim da citação e vou depois colocar o último sobrenome de cada autor, seguido pelo ano do livro e a página em que isso está encontrado. Mas e se eu quiser fazer uma citação direta longa, que nem está aqui, ó? Eu continuei até a parte dos advogados. Como pode ver, essa parte deu mais de 3 linhas. E quando dá mais de 3 linhas a citação, existem duas coisas a serem feitas. Primeira, reduzir o tamanho da fonte. E segunda, passar uma margem de 4 centímetros da margem. Ou seja, você vai fazer um recuo à direita. Então, assim é que se faz a citação longa. E a citação indireta? A citação indireta você usa quando você quer dizer com as suas palavras o que o autor quis dizer. Uma dúvida frequente
Ah, eu uso mais citações diretas ou indiretas? Aí vai do seu estilo. Eu já vi trabalhos feitos 90% de citações diretas que foram aceitos. Assim como eu também já vi trabalhos com muito mais citações indiretas que também foi aceito. Então fica ao seu critério e ao seu estilo. Então, como é que eu fiz essa citação? Eu mencionei os autores com o nome só a primeira letra maiúscula, Kotler, Raiz e Bloom. Em 2002, coloca-se o ano e fala: afirmam que desde o momento de sua criação, o marketing não foi bem compreendido, fazendo com que muitas pessoas o vissem como uma ferramenta manipulativa. Entenderam? Eu estou falando algo que o autor já fundamentou, só que do meu jeito. Então, isso é permitido e é necessário. Bom, agora que eu já falei um pouquinho de citações, vamos para a parte estrutural do trabalho. Essa parte está aqui na NBR 14724. Ela vai mostrar como que deverá ser feito o TCC, o que são os elementos textuais, pré-textuais, que você terá de colocar no teu TCC. Bom, aqui está a estrutura. Temos a parte externa com a capa obrigatória e a parte interna com os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Eu vou falar apenas de algumas partes obrigatórias, como a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, um sumário e depois o trabalho em si, com a introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências bibliográficas. Então, vamos aqui num exemplo de trabalho que eu fiz. Primeiro eu vou deixar claro que o meu pacote Office está em inglês. Porém, os botões estão nos mesmos lugares e eu vou falar o nome em português dos botões que serão necessários. Então aqui nós temos uma capa, aqui nós temos a folha de rosto, depois a folha de aprovação e o trabalho em si. Aí depois uma dedicatória, o resumo, o abstract, o sumário, a introdução, a parte 1, parte 2 e uma conclusão. E aqui as referências bibliográficas. Primeiro, o que nós podemos fazer? Vamos começar a programar aqui os títulos, os capítulos, os títulos. Então, por exemplo, título 1, vamos deixar em Arial 12. Eu vou deixar no centro porque serão as capas, as coisas que estão escritas na capa. E caso você tenha um Word 2003 onde não está aqui, na parte dos estilos, vocês precisam entrar na aba Formatar e depois clicar em Estilos de formatação. Isso daqui vai aparecer aqui na direita, só que na vertical ao invés da horizontal. Simples. Então, vamos lá. Temos aqui a capa. Deu até um Enter a mais aqui. Vamos puxar aqui. Temos aqui a segunda parte, né, a folha de rosto, com as informações que são exigidas. Aqui nós podemos até deixar no texto normal e colocar aqui para a direita. Também é uma ideia. E depois nós temos aqui, olha só, vocês estão vendo como que quando eu dei Enter lá em cima, isso daqui foi subindo? Então como é que eu evito isso? Clico antes daqui, seguro o Ctrl e aperto Enter. Ele dá uma quebra de página. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui em Layout, Quebra e Quebra de página. Seria a mesma coisa. Então, nós vamos vir aqui na folha de aprovação, onde existem o nome de você, o nome do seu trabalho, a data e depois a banca. Como você pode fazer aqui para colocar o nome da banca? Faz uma tabela 3x3. Faz uma tabela 3x3, dá um espacinho, faz aqui uma linha e coloca o nome do primeiro orientador. Depois você copia e faz de todos. Aí depois é só clicar aqui, vir em bordas e sombreamento e tirar todas as bordas. Pronto, aqui terá espaço para que eles assinem.
novamente uma quebra de página para colocar aqui. Viu? Veio para outra página. Aqui o resumo, novamente, ele é um título 1. O abstract deveria estar em outra folha. Ele é um título 1, seguido pelas palavras-chave. E o sumário em outra folha. Pronto, o sumário eu recomendo fazer depois e vou explicar o porquê. Mas vamos primeiro aqui. Introdução. Eu acertei como título 2. Ou seja, vamos modificar. Arial 12. Os títulos 2, aqui os títulos de cada capítulo, de cada parte, eles deverão estar em caixa alta, enquanto os subtítulos em caixa baixa, só a primeira letra maiúscula. Então aqui podemos deixar um título 3, desde que tamanho preto, Arial. Vou aproveitar também e falar que o trabalho do TCC você pode entregar em Arial ou em Times. Eu costumo fazer primeiro em Times e, se necessário, depois eu transformo em Arial. Basta alterar aqui no texto do corpo, ou seja, fica muito mais fácil você alterar o tamanho da fonte ou o tipo de fonte do trabalho inteiro assim. Mas vejam como simplifica acertar o trabalho de acordo aqui com as fontes. Uma outra coisa que eu esqueci de avisar, normalmente em títulos o espaçamento é duplo e no texto o espaçamento ele é 1,5. Bom, aí nós vamos acertando, finalizando aqui de acertar. Acertei aqui, vamos acertar o segundo subtítulo, a conclusão. Mais uma conclusão, vem com uma quebra de página. Bom, pronto. Viram como é fácil acertar a questão da fonte das fontes. E agora vou falar como colocar o sumário. Lembra que eu falei para deixar por último? Por quê? Porque ele sai automático. Você vem aqui em referências, coloca a tabela de conteúdos e ele vai te dar uma opção de sumário. Eu coloquei aqui a primeira e veja, ele já está com as páginas todas certinhas. Aqui eu posso trocar para sumário, pode mudar a fonte, deixar a fonte certa na cor certa. Bom, aqui. Só lembrando que se vocês tiverem que alterar alguma coisa no conteúdo que mude a página, basta clicar com o botão da direita e clicar em atualizar campos, e depois atualiza tudo. E por último, vou mostrar como enumerar as páginas. Bom, primeiro de tudo, enumera-se a partir da introdução. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e eu não vou dar uma quebra de página. Eu vou dar uma quebra de seção. Aqui, quebras, seção, próxima página. Agora sim vai funcionar. Porque se você primeiro numerar e depois dessa quebra de seção, pode dar erro. Bom, agora que eu fiz essa quebra de seção, vou vir aqui para a primeira página, vou clicar em numerar página e formatar os números de página, iniciando em 0, porque a capa não conta. Agora que eu acertei isso, eu posso numerar no topo da página à direita, como normalmente é solicitado. E agora vocês podem ver, estão todas as páginas numeradas, mas eu só começo a numerar a partir da introdução. Então, como é que eu faço? Lembra que eu dei a quebra de seção? Aqui, ó, a seção 2. Então, eu vou tirar esse link com o anterior. Agora, se eu vier aqui na primeira página e deletar esse daqui, todos da seção 1 ó, não estão numerados. Porém, a partir da seção 2, que é a introdução, está numerado. Ó, 7, 8, 9. Assim que se faz a numeração das páginas. Bom, esse foi meu vídeo mostrando na prática dicas para fazer o seu TCC. E desculpem ter corrido um pouco, mas eu tinha apenas 15 minutos para conseguir falar tudo. Por favor, favoritem e subscrevam ao canal. Desejo sucesso a todos e lembro que sem esforço não há ganho. Fui!